Então, pessoal, vamos continuar a nossa aulinha aqui de EDO dessa semana, tá? Então, a gente vai terminar ela falando sobre as equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, tá? Então, basicamente, a gente terminou aí ontem falando sobre a existência e a unicidade de equações de primeira ordem, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é entrar direto no estudo das equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Primeira ordem, perfeito? Ou seja, a gente vai estar interessado em estudar, então, as funções que viram equações diferenciais dadas até a primeira derivada. Então, assim, elas vão ser funções que envolvem a variável independente, a variável dependente e a sua derivada primeira, tá? Essa de primeira ordem pode ser linear ou não linear, tá? Então, aqui tanto faz, mas a gente vai focar primeiro nas lineares, tá? Então, ordinárias, lineares de primeira ordem, perfeito? E aí uma observação que eu faço é o seguinte, além de você poder escrever toda função de primeira ordem dessa forma, é útil também que a gente reescreva ela separando a derivada primeira, tá? Igual uma função f de x e y. Observa que a diferença é que eu tiro a derivada para cá, coloco ela do lado de cá, e o que não tiver a derivada eu jogo para o lado direito e vira essa nova função aqui. Por que é comum a gente escrever dessa forma? Para a gente poder interpretar como que se comporta a sua derivada. Por quê? Se você relembrar dos conceitos de derivada, derivada é taxa de variação. Então, como derivada é taxa de variação, quando você tem aqui a derivada e você tem a função da equação diferencial do lado de cá, tem como você afirmar o que acontece com aquela solução, tá? Só olhando para essa função do lado de cá. Perfeito? Então, vamos lá. Então, ó, como vimos, quando f de xy e ΔF, ΔY, que é a derivada parcial de f em relação a y, satisfazem certas condições de continuidade, podemos nos perguntar sobre a existência e unicidade da solução de uma EDO. Pois bem, indo além, podemos nos perguntar como uma solução se comporta próxima a um determinado ponto. Como essa solução se comporta quando o x vai para infinito? São duas perguntas que você pode fazer acerca da solução da sua equação diferencial. Então vamos aqui a uma coisa. O que é a inclinação? Como a solução y igual a y de x da equação diferencial dy dx igual a f de xy é necessariamente uma função diferenciável no intervalo i, ela será contínua nesse mesmo intervalo. Então eu acho um intervalo para essa função, tá? E eu vejo que a minha solução ela vai ser contínua nesse intervalo. Ou seja, essa função que está aqui, ó, ela vai existir em todo ponto. Perfeito? Então, essa função que está aqui, a gente acaba chamando ela de função inclinação ou função de taxa. Por quê? Ela vai dar ou vai mostrar a quantidade com qual y varia em relação a x. Então, por exemplo, se isso aqui é positivo, a gente está mostrando que então y está aumentando naquele ponto. Se em um determinado ponto isso aqui é negativo, então a gente está mostrando que ela é decrescente naquele ponto. Se é zero, nem aumenta nem diminui. Perfeito? Então ali é bem provável que seja um ponto onde essa função ela tem um máximo ou um mínimo, a solução. Perfeito? Então tá. Então vamos trazer aqui um exemplo. Pega esse exemplo que está aqui. Então seja a equação diferencial ordinária de primeira ordem, dy dx igual a 0,2 vezes x vezes y. Observa que ela está dessa forma que está aqui, ó. Perfeito? Você tem a derivada separada da função em f, x, y. Quem que é o f de xy? 0,2 xy. Então, olha o que a gente tem. No ponto 2, 3, a inclinação de um elemento linear será de f. Vamos substituir, então, o x e o y por 2 e 3. Substituindo o x e o y por 2 e 3, a gente vai ter 0,2 vezes 2, 0,4 vezes 3, 1,2. Então, o valor dessa função no ponto 2 e 3 é 1,2. Conclusão, foi positivo. Então, se a gente considerar um elemento linear, nesse ponto, esse elemento linear tem que ser crescente. Por que ele tem que ser crescente? Eu estou pegando o elemento linear da função, tá? Por que ele tem que ser crescente? Porque a variação da função nesse ponto foi positiva. Então, tá aqui, ó, o seu ponto e a inclinação. Perfeito? Então, uma inclinação positiva. Tranquilo? Então, a figura A mostra um segmento de reta que passa pelo ponto 2 e 3 e possui um coeficiente angular igual a 1,2. Tá? Esse segmento linear
ele, nesse ponto, ele é uma aproximação para a curva da sua função. Perfeito? Você pode aproximar ele se for linear. Então, o que acontece é o seguinte, se você pode aproximar, então você espera que a solução dessa equação diferencial, ela seja tangente, tá? Ou ela possua uma tangente nesse ponto com essa inclinação de 1,2. Então, a figura B mostra que, se uma solução da equação diferencial passa pelo ponto 2 e 3, então a tangente a essa curva também passará pelo mesmo ponto. Perfeito? Então, ó, basicamente você tem ela dessa forma, e o que essa função aqui te conta, tá, são as inclinações dessa função. E em cada ponto de inclinação, você tem que a solução ela tem ali uma tangente, tá, naquele ponto que tem a mesma inclinação. Então você, só olhando para o gráfico das inclinações, é capaz de ditar como que o gráfico da função, da solução que resolve uma equação diferencial se comporta. Beleza? Então, ó, se sistematicamente calcularmos f, ou seja, essa função que está de cá, mas de modo geral, essa função que está de cá, se a gente sistematicamente calcular ela para vários pontos de x, y, tá? Sobre um retângulo de pontos no plano xy e desenharmos para cada ponto xy o vetor de direções da reta tangente, teremos o chamado campo de direções ou campo de inclinações. Então, aqui está a representatividade desse conceito. Então, ó, o que eu fiz? Eu peguei uma equação diferencial e comecei para cada ponto de um plano xy, lembra daquele retângulo que a gente monta, e fui traçando, tá? E fui traçando algumas curvas que seguem a tendência dos segmentos de reta. Então, esses vetores que estão aqui, ó, são os vetores do campo de direções. E é eles que vão ditar como a solução se comporta. Então, por exemplo, pega uma solução que passa por esse ponto aqui, ó. Nesse ponto, ela tem que crescer nessa direção, tá vendo? Na direção da setinha. Aí ela cresce até chegar nesse ponto. Nesse ponto, ela continua crescendo, mas observa que depois os vetores começam a tomar um outro rumo. Então, a sua solução tem que tomar o mesmo rumo e continuar decrescendo. Então, por mais que eu não resolva isso daqui, eu não preciso resolver, eu sei que uma solução ela tem esse comportamento. Então, por mais que eu não saiba resolver a equação inteira, se eu olho só para o campo de direções, eu já sei como que minha solução se comporta. Então, é possível, somente com o campo de direções, já ditar como a sua resposta vai se comportar sem calcular. Do lado de cá, ó, eu trago, então, por exemplo, o exemplo para essa equação diferencial aqui em específico, perfeito? 0,2xy. Então, aqui está o campo de direções dela, tá? Então, ó, se eu pegar um ponto em específico aqui, ó, e eu começar a traçar, eu vejo que ela vai fazer mais ou menos algo parecido com isso. Perfeito? E assim sucessivamente. Então, basicamente, essa parte da teoria de equações diferenciais está mais em interpretar o campo de direções. Então, o que vocês têm que fazer? É analisar campos de direções. Então, eu vou te dar o desenho do campo e você vai pôr com o dedo mesmo, ou só analisando, verificar por onde vai se passar. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui utilizando o GeoGebra. Tá? Aqui no GeoGebra, eu criei aqui um sistema que é o seguinte. Eu coloquei algumas constantes aqui. Tá? O que não vai nos interessar basicamente é que é a nossa função f de xy. Essa função de f de xy aqui é ela que vai dar a inclinação da nossa equação diferencial. Esses pontos A, B, C e D aqui, eles vão fechar o retângulo que eu comento com vocês. Tá? Então, o A e o B é o retângulo no eixo X, então limite inferior e superior. E o C e D aqui é o retângulo no eixo Y. Então, deixa eu fazer uma mudança aqui. Vamos colocar menos 3. Vamos colocar 3 aqui para o eixo X. Tá? Não precisa disso aqui não. Então, ele vai sair daqui e vai até aqui o meu retângulo. E no eixo, no C, vamos colocar menos 3. Não precisa disso aqui. E 3 aqui. Perfeito? Tá. Esses pontos aqui são parâmetros que eu construí aqui. Eles não vêm ao caso. Vamos mudar, então, a nossa função. Vamos considerar a seguinte equação diferencial. x² menos y². Tá? Então, essa vai ser a minha função. Ou seja, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, ó. Eu estou analisando, deixa eu só voltar aqui. Então, eu estou
como exemplo, analisando os campos de direções, a seguinte equação diferencial. dy dx igual x ao quadrado menos y ao quadrado. Perfeito? Então, é essa que está aqui. Se você olhar, isso aqui é uma equação diferencial não linear, porque o y aqui está ao quadrado. Perfeito? Mas ela já basta para a gente poder analisar. Dessa equação diferencial aqui, o que eu tiro? Que a minha função f de xy é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, só para a gente poder ter uma noção, ó, no ponto, só para a gente poder ver. Vamos colocar aqui um ponto qualquer. Por exemplo, 1 e 4. Temos que, se a gente analisa a nossa função f no ponto 1 e 4, a gente vai ter 1 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Ou seja, 1 menos 16 que é igual a menos 15. Então, qual que é a conclusão que a gente tira desse valor? E no ponto 1 e 4, essa função é negativa. Pelo fato dela ser negativa, a gente tem então que a taxa de variação da solução dessa equação diferencial nesse ponto no plano é negativa, ou seja, então a função tem que decrescer. Então presta atenção que eu estou falando o seguinte, ó, pelo resultado acima, vemos que no ponto x igual a 1, temos que a solução da equação diferencial, aí vamos colocar que essa solução seria y de x, deverá ser negativa. Perfeito? Já que a sua taxa de variação é negativa. Para esse resultado, estamos supondo que y de 1 é igual a 4. Perfeito? Então, lembra que você tem que ter uma solução particular, né? Então, eu estou supondo que no x igual a 1, que foi o que a gente substituiu, ó, ponto 1 e 4, então esse resultado deu menos 15. Então, se a sua solução passar pelo ponto 1 e valer 4, então nesse ponto ela é decrescente. Se você mudar o valor aqui, ó, para outro, talvez isso aqui já não seja mais negativo, tá? Como, por exemplo, se você pegar, se fizermos agora para o ponto. Vamos pegar outro ponto aqui, ó. Por exemplo, 1 e 1, tá? Temos que... Então, aí você vai lá e calcula f de 1 e 1. Ou seja, 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado, que é igual a 0. Então, nem cresce nem decresce, tá? Logo, nossa solução que passa pelo... e satisfaz a condição, na verdade. Vamos colocar assim. Y de 0 igual a 0 deve ter um ponto crítico para x igual a 0. Ou seja, se ela tem um ponto crítico para x igual a 0, eu não sei se ela cresce nem decresce. Então, pode ser que ele tenha um máximo ou tenha um mínimo, ou pode ser que ela muda a concavidade, tá? Então, isso aí vai depender do campo de direções. Mas, então, só analisando para f de xy, você consegue tecer todas essas informações. Mas vamos para o campo de direções. Então, eu vou voltar aqui no GeoGebra. Vou dar um zoom aqui para tentar enquadrar aqui, ó. 3 está aqui, 3 está aqui e tal. Eu vou conseguir enquadrar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar um comando para cá. Quando eu copiar esse comando, olha lá na tela, ó. Ele já fez todo o campo de direções para a gente, perfeito? Então, esse que aparece aqui, ó, é o campo de direções para a minha função. Eu posso mudar aqui os parâmetros para tentar aumentar ou diminuir a quantidade de vetores que aparece na tela, para poder ver se fica melhor, tá? Aí, tá vendo? Então, ele tem mais ou menos esse comportamento. Só que viu que quando eu diminuir, ficou meio ruim. O ideal é trabalhar com um pouco mais de dados, tá? Então, eu vou permanecer aqui com 25. 25 aqui também. E esse 0.2 ele mede o tamanho do vetor. Se eu colocar 0.25, ele aumenta um pouco mais os vetores. Se eu colocar 0.15, ele vai diminuir um pouco mais o vetor, tá vendo? Então assim, esse daqui é a funçãozinha que eu fiz, então 0.2 aqui eu acho que vai ficar um bom vetor. Então se a gente observar, vamos aqui tentar interpretar o que eu tinha falado para essa função. Ó. No ponto 1 e 4, a gente falou que ela é crescente. Vamos ver se isso é verdade? Então, 1 e 4. Então, o x vale 1, que está aqui,
E aí você vai subir lá no 4. Se você observar bem, olha aqui como no 3 já está. É bem provável que eu possa desenhar no 4, mas vai estar seguindo a mesma tendência, tá vendo? Ó, ela vai cair. Então, bate, ó, é decrescente. Perfeito? Outro valor que a gente fez foi no 0, 0. Não, no 1 e 1, desculpa. No 1 e 1, a gente viu que a derivada foi 0. Então, a gente falou que ela nem cresce nem decresce. Vamos ver aqui no GeoGebra. Então, se você pega 1 e 1, ó, tá bem aqui, ó. Tá vendo que nesse ponto, olha o vetor, ele é paralelo. Então, se você olhar o comportamento, ó, ela vai ter um mínimo aqui, ó, ela vai passar aqui e vai subir. Perfeito? Então, é ideal que a gente, de posse disso daqui, a gente consiga desenhar uma função. Então, ó, só para a gente poder ter noção, ó, vamos desenhar o ponto 1 e 1. É o ponto Azinho que está lá. Beleza? Vou pegar aqui. Ó, é esse pontinho azul que está aí. Vamos traçar uma possível solução que passa por esse ponto. Então, basta você pegar o seu lápis e seguir os vetores. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, e vou seguir os vetores acima. Perfeito? Só que pro lado de cá também ela tem, ó. Então, ela faz essa curva aqui, ó. Então, uma possível solução que passa pelo 1, 1 tem esse comportamento aí, ó. Tá vendo que nesse ponto aqui ela vai ter um máximo? Vamos pegar uma função que, por exemplo, passa pelo 0, 0. Então, ó, 0, 0 a gente está falando desse ponto aqui, perfeito? Então, se eu pego aqui a minha caneta para poder tentar fazer, então, ó, se a gente seguir, então aqui, ó, ela vai permanecer por aqui, e depois ela aparece e subir de novo, ó. E vai tender a ficar lá em cima junto com a outra. E antes dela, se a gente volta, ó, ela vai tender a descer. Perfeito? Então, uma outra solução é essa que está aqui, ó. Essa solução agora ela passa pelo 0, 0. Essa solução passa pelo 1 e 1. Tá? Só para a gente poder finalizar, vamos pegar um outro ponto aqui. Deixa eu ver aqui um ponto que seria interessante. Vamos fazer o ponto 0 e 0.5, menos 0.5. É esse ponto C que criou-se aqui, ó. Aí esse pontinho C aqui, ó, acho que ele vai ser interessante para a gente ver, ó. Primeira coisa, tá vendo que nele a derivada tá mandando descer, tá? Só que ela vai descer aqui, ó, tá? Não sei se vem para cá, mas ela vai descer e depois, ó, tá vendo que ela tende a dar uma subida? Tá? Então é bem provável que ela faça algo parecido com isso daqui. Só que não dessa forma, né? O meu mouse aqui me fudeu. Então, peraí, deixa eu tentar desenhar de novo. Algo parecido com isso. E para o lado de cá, ela teria que vir daqui. Ela vai fazer algo parecido com isso. Perfeito? Gente, é óbvio que eu estou com o mouse aqui, complica um pouco para fazer o desenho, tá? Mas essa seria a ideia, certo? Só para a gente poder finalizar, vamos fazer outro exemplo aqui, com outra função. Vamos pegar aqui a função 1. Vamos colocar aqui, ó. Não, vou até melhor, vou fazer uma outra função aqui que é um pouco mais desafiadora, que é seno de x vezes cosseno de y. Olha lá. Então tá aqui. Observa que ela tem um pouquinho complicado a gente poder pegar aqui, mas vamos tentar pegar aqui, por exemplo, no ponto menos 1 e 2, que é aqui, ó. Vamos tentar pegar no ponto menos 1 e 2 para ver qual é a solução. A gente vai pegar aqui, vou apagar, aumentar um pouco esse ponto. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, vamos pegar aqui a caneta. Então, vamos tentar. Ó, nesse ponto aqui, ó, ela está crescendo, depois ela tende a diminuir e vir para cá. Então, vamos fazer isso. Ó. Então, ela cresce um pouco, tenta manter, vem para cá e possivelmente fica constante para lá. E do lado de cá ela seria algo, né, por aqui assim, perfeito? Vamos pegar um outro ponto aqui para a gente poder ver. Então aqui ela está descendo bem e depois subindo.
Vamos pegar aqui o ponto 0 e menos 2. Não, menos 2 e 0. Então tá aqui, ó, menos 2 e 0. Eu vou pedir aqui para traçar novamente. Então, ó, observa que nesse ponto, tá vendo que antes aqui, ó, ela vinha caindo? Peraí, gente. É muita coisa para a memória do computador. Então vamos lá. Então ela vem aqui, ela vai caindo, aí ela chega aqui, desce, aí aqui ela fica constante, ó, quase 0, depois sobe de novo. Perfeito? Então é isso daí. Aqui, ó, se a gente pegar um ponto aqui agora, ela simplesmente sobe e desce de novo. Ela vai fazendo parábolas aqui, perfeito? Esse último traço aqui ficou muito ruim. Então, ó, ela vai sair daqui, vai subir, e a tendência é que ela caia do lado de cá. Perfeito? Então, é essa que é a análise a partir da curva de nível. Então, você consegue saber direitinho como que a função se comporta. Tá? Então, como que ela está no infinito, quanto que ela vale no 0, 0, mesmo sem calcular a solução. Beleza? Então, é isso daí, gente. Até a próxima.